E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que deixaram para mim lá no Instagram. Então, se você não me segue por lá, @rudineisilva1. Todo sábado eu estou selecionando algumas perguntas e trazendo para responder aqui no YouTube. Então, se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho das notificações e também já deixa o seu like, beleza? Então, vamos lá para a primeira pergunta. O que aconteceu com a Ambev? Bom, nos últimos dias a gente teve uma notícia aí de um rombo de 30 bilhões na empresa. E essa notícia veio através de um estudo feito por uma empresa de consultoria contábil, que apontou um rombo de 30 bilhões em manobras tributárias que a empresa teria feito. A Ambev se pronunciou e disse que isso não é verdade, são apenas notícias falsas. Então ainda não temos nada de concreto e vamos ter que esperar aí os próximos dias para ver o desenrolar dessa história, se é verdade ou não esse rombo aí de 30 bilhões na Ambev. A gente já teve o rombo aí nas Americanas, né, que é controlada pelo mesmo grupo, então agora aí temos essa especulação desse rombo também na Ambev, mas não temos nada de concreto por enquanto. Próxima pergunta. KNRI11 paga muito pouco, vale a pena investir? Bom, o KNR11 ele é um dos fundos mais seguros da nossa bolsa. Ele é um fundo de tijolo que investe no segmento de logística e também de lajes corporativas. Ele tem ótimos ativos em boas localizações. Então, no mercado financeiro, quanto maior a segurança, menor o rendimento. Quanto menor a segurança, maior o rendimento. E por ele passar uma segurança muito grande para os seus cotistas, ele acaba tendo um rendimento menor. No mercado financeiro, a gente não tem almoço grátis. Então, se você está procurando um fundo que te entregue uma segurança muito grande, talvez valha a pena sim você investir no KNRI11. Próxima pergunta. Como ficar rico? Bom, são 3 pilares que você pode usar aí para o enriquecimento e qualquer pessoa pode usar. O primeiro pilar é fazer dinheiro. Você tem que procurar fazer cada vez mais dinheiro, seja aumentando a sua renda na sua profissão ou montando outras fontes de renda. Então, o primeiro pilar, fazer dinheiro. Você tem que fazer cada vez mais dinheiro. O segundo pilar é ter dinheiro, poupar dinheiro. Não adianta você fazer R$ 1 milhão por mês se você gastar R$ 1 milhão por mês. Então, você tem que poupar uma quantia todo mês. Por exemplo, você pode estipular uma porcentagem do que você ganha que você vai poupar. Vamos supor aqui 30%. Então, quando você ganhar R$ 1.000 por mês, você vai poupar R$ 300 por mês. Quando você ganhar R$ 10.000, você vai poupar R$ 3.000. Quando você ganhar R$ 100.000, você vai poupar R$ 30.000 todo mês. Então, assim você vai poupar cada vez mais. Quanto mais você ganha, mais você vai poupar. E o terceiro pilar é multiplicar dinheiro. Você tem que aprender a multiplicar o seu dinheiro para gerar renda passiva, para você não ser escravo ali do seu trabalho a vida inteira. Você tem que aprender como colocar aquele dinheiro que você poupar para trabalhar para você. Assim você não vai precisar trabalhar o resto da sua vida e você vai poder viver de renda passiva. Esses são os 3 pilares aí do enriquecimento que qualquer pessoa pode usar para crescer na vida financeira. Próxima pergunta. Dá para ficar rico na bolsa? Bom, dá para ficar rico investindo na bolsa sim, mas você tem que entender que a bolsa de valores só vai multiplicar o capital que você colocar lá na bolsa de valores. Ela não vai gerar uma renda se você não colocar dinheiro lá. Então, o seu foco sempre tem que estar em fazer cada vez mais dinheiro, ou ganhando mais na sua profissão, ou abrindo várias outras fontes de renda que vai te trazer um retorno maior. Aí você vai ter um aporte maior para você colocar lá na bolsa de valores e com o tempo ela vai multiplicando esse capital e te dar a renda passiva. Então sim, é possível ficar rico na bolsa de valores, mas você tem que entender que você vai ter que colocar o dinheiro lá para ela multiplicar e no longo prazo aí sim você vai ficar rico. Próxima pergunta. Por que fundos de papel não valorizam as cotas? Bom, se você olhar no relatório gerencial de um fundo de papel, lá na parte onde estão os contratos que o fundo tem no portfólio, você vai ver que a rentabilidade do fundo vem através de 2 formas. Inflação mais uma taxa de juros. Por exemplo, IPCA mais 6%. Então o fundo vai receber essa inflação mais os 6% e vai repassar tudo isso para os seus cotistas. Então não há uma valorização no longo prazo, porque o fundo vai entregar toda a rentabilidade. Diferente do que acontece num fundo de tijolo, que recebe os aluguéis, distribui para os seus cotistas e o imóvel fica lá e vai se valorizando ao longo do tempo. E com a valorização do imóvel, as cotas também vão se valorizando e você tem uma valorização das cotas, o que não acontece nos fundos de papel, pois eles não têm valorização do seu patrimônio porque eles entregam toda a rentabilidade. Próxima pergunta. Vi seu vídeo onde dizia que não compensa investir no MXRF. Qual fundo de papel escolher? Se você não viu esse vídeo, eu coloquei aqui há alguns dias atrás um vídeo falando que não compensa investir no MXRF11.
Eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhadinha lá depois. E nesse vídeo eu fiz comparações e simulações de investimentos nos últimos 12 anos, comparando o MXRF11 com outros fundos imobiliários e também com a renda fixa. Então eu vou deixar o link na descrição para você dar uma olhadinha lá depois. E sim, na minha opinião, não compensa investir no MXRF11. Não porque ele seja um fundo ruim, apenas porque a gente tem melhores oportunidades em outros fundos de papel aqui na bolsa. Muitas pessoas acabam comprando esse fundo apenas porque ele é o fundo com maior número de cotistas aqui da bolsa e acabam deixando outras oportunidades passar. Então, só para deixar claro, eu não acho o MXRF11 um fundo ruim, eu só acho que temos oportunidades melhores. E a segunda parte da pergunta é: qual fundo de papel escolher? Bom, na minha opinião, você tem que escolher um fundo de papel que pague pelo menos acima do que uma renda fixa de longo prazo está pagando. Por exemplo, hoje a gente tem IPCA mais 6, IPCA mais 6 e alguma coisa. Então, você teria uma rentabilidade real de 6, 6,5 mais ou menos no longo prazo. Então, o fundo tem que entregar uma renda acima disso, pois fundos imobiliários são renda variável. E você tem um risco muito maior do que você investir, por exemplo, numa NTN-B, um IPCA+, que é garantido pelo governo. E para saber a rentabilidade real que um fundo de papel está entregando, é só você pegar a rentabilidade total daquele mês e tirar a inflação daquele período. Você vai saber qual foi a rentabilidade real que aquele fundo entregou e você vai saber se vale a pena investir nele ou não. É claro que a gente não pode fazer essa comparação apenas de um mês ou apenas um ano. Eu gosto de pegar ali desde o início do fundo, fazer uma simulação, ver qual foi a rentabilidade média do fundo nesse período, qual foi a inflação desse período, e aí eu sei exatamente a rentabilidade real que ele entregou desde o seu início. Aí eu consigo saber se vale a pena ou não investir nesse fundo de papel. E inclusive, falando de rentabilidade real, nessa simulação que eu fiz eu mostro que o MXRF11 perdeu em rentabilidade até mesmo para o KNRI, que é um fundo aí que paga um dividendo um pouco mais baixo, Como eu disse, por conta de ser seguro, ele paga um dividendo menor. E mesmo assim, no longo prazo, nos últimos 12 anos, o MXRF perdeu aí em rentabilidade para o KNRI. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve aqui no canal. E se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. Aí talvez no próximo vídeo eu possa estar respondendo vocês, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.